Em julho de 2017 eu fiz esse vídeo onde eu explico como utilizar essa planilha que foi feita para calcular a quantidade de células num pack de bateria, ou seja, quantas baterias em série em paralela são necessárias para diferentes tipos de aplicações. Esse vídeo já teve quase 6.000 visualizações, 250 likes, 6 dislikes. Eu gostaria muito de saber o porquê. Eu não me importo com o dislike, mas acho legal quando comentam. E aqui tem o link para a planilha. Então a planilha é essa aqui, onde as células em cinza aqui podem ser alteradas. Essas primeiras células aqui são a respeito do equipamento que você vai utilizar, e essas células de baixo são referentes às células de bateria que você está usando. Então você pode alterar aqui esses valores e ele vai te dar uma série de opções de packs diferentes. Então você vai poder escolher aqui qual que é a melhor quantidade, qual a melhor quantidade de células em série e células em paralelo para a tua aplicação. E como vocês podem ver, foram feitas aqui diversas perguntas, diversos comentários. Muitos deles eu respondi e alguns eu não respondi porque são um pouco complexos. Então eu estou fazendo agora esse vídeo para responder algumas dessas perguntas. Então acredito que com essas respostas também muitas pessoas já vão entender como funciona e como calcular e como utilizar essa planilha. Então vamos lá. Vou começar aqui com a pergunta do Paulo Sérgio Araújo. Quantas vou precisar para fazer um pack de 24 volts e 160 amperes? Provavelmente ele não conseguiu utilizar a planilha porque a planilha pergunta qual a tensão e qual a potência do equipamento. Então, e a própria planilha calcula quantos amperes. Então você vai ter que calcular qual a potência. Como que você faz isso? Potência é igual a tensão versus corrente vezes corrente, ou seja, 24 vezes 160, 24 volts vezes 160 amperes, ou seja, a potência é 3.840 watts, ou watts. Eu queria saber o que ele vai ligar com essa potência. Será que é um motor de bicicleta? Não sei, mas 160 amperes não é pouco. Então, Paulo Sérgio Araújo, se você quiser colocar aqui nos comentários do vídeo o que você vai ligar com essa potência, eu fiquei bastante curioso. Então, colocando aqui os valores na planilha, eu coloquei aqui então o valor de 384 watts na potência máxima. Eu não sei o que ele está usando, então coloquei como potência média aqui 10%. Então, por exemplo, se isso for uma bicicleta, e que bicicleta elétrica, hein? 380 watts vai andar legal. Mas se for, por exemplo, uma bicicleta elétrica, você não vai andar o tempo inteiro com o acelerador no máximo. Você vai utilizar normalmente 10%. Então eu coloquei aqui a potência média. Isso aqui é importante, essa potência média, por quê? Porque é isso que eu vou utilizar aqui no cálculo da autonomia média. Então a tensão nominal eu deixei aqui em 24 volts, que foi o recomendado. Qual que é a tensão máxima? Ou seja, aquela tensão que acima disso pode danificar o teu equipamento. Então eu coloquei 26,4 volts. Então o sistema já calculou aqui a corrente máxima, que ficou em 160 amperes conforme a tua especificação. E a corrente média, calculando aqui dentro da potência média, ficou em 16 amperes. Aqui a configuração das células eu deixei uma padrão. Isso tem que ver que tipo de célula que você vai usar. Então as tensões aqui dificilmente mudam para células 18650, que são esses modelos aqui. Então a tensão nominal dela é de 3.7, 3.6 volts, a tensão máxima 4.2 e a tensão mínima 3 volts. Capacidade, isso é algo que varia muito. Então se você for ver na especificação, você vai achar aí com valores absurdos. Normalmente as chinesinhas não têm esses valores que eles apresentam, então não confie nas especificações dessas células
de bateria chinesinhas aí, as de marca, são um pouco mais confiáveis. E qual que é a corrente máxima de saída dela? Aqui eu coloquei 2000 mA, que são 2 amperes. Então aqui eu tenho 9,3 watts hora em cada uma das células. Eu então recebi aqui uma série de opções. Eu optei por essas duas opções aqui, que seriam 6 células em série e 72 células em paralelo, totalizando 432 células. Tá? A segunda opção, essa opção teria aqui um porém, que seria a corrente máxima. Nessa configuração, como cada célula tem só 2 amperes hora de potência máxima, de entrega de potência máxima, esse pack com 72 poderia chegar a 144 amperes, quer dizer, não chegaria aos 160 especificados aqui pelo Paulo Sérgio. Então, uma alternativa seria colocar mais células em paralelo, né? Então, por exemplo, aqui eu já subi para 73 em paralelo, a corrente já começou a ficar mais próxima, e no final aqui nenhuma, no final eu cheguei aos 160, né? Então eu teria que colocar mais células ainda em paralelo para conseguir atingir essa corrente máxima desejada aqui pelo Paulo Sérgio. Então, Paulo, 6S72P. Vamos para a próxima. Paulo Sérgio, não se esqueça de colocar aqui nos comentários o que você vai fazer com essas baterias gigantes aqui. Fiquei bastante curioso. Próximo, Christian Balestro. Será que é possível fazer um pack para substituir as baterias de notebook de 12 volts e 7 ampere-hora, ocupando o mesmo espaço com mais autonomia? No caso, são duas configurações de no break de 1200 VA e duas baterias de eu comentei aqui a respeito do circuito de carregamento. O circuito de carregamento não é plug and play, tá? Você não pode substituir as baterias originais por um pack, porque o sistema de carregamento das baterias não são os mesmos. Então você tem que utilizar aqui um BMS. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então eu utilizei aqui a informação que você me passou de 12 volts e considerei também a informação que você passou, que você precisa de 7 ampere-hora. Então a capacidade do pack aqui ficou em 7,5 ampere-hora. Então um pack de 3 em série, 3 em paralelo, ou seja, total de 9 baterias, seria uma boa opção aqui para o teu no break. Agora, se você quiser mais capacidade, né, então você quer mais autonomia, porque essa aqui, de novo, aqui eu coloquei aqui uma potência de consumo de 60 watts, potência média de 6, eu não sei qual que é a potência que você vai estar consumindo aí no teu sistema. Lógico, se for 1200 você vai drenar essa bateria rapidinho, mas normalmente você não usa ela o tempo inteiro no pico. Então, mas se você quiser mais autonomia, você vai ter que ir acrescentando a quantidade de células em paralelo. Então aqui são 3, aqui são 4, aqui são 5, e você vê que a autonomia aqui calculada dentro dessa potência vai aumentando. Então você pode fazer, por exemplo, com 18 células, fazendo uma 3S6P. Ok? Então, mas a minha recomendação aqui, um 3x3, seria uma boa opção aqui para você. Eu acredito que você vai ter mais ou menos a mesma autonomia que você tem hoje aqui na bateria original do teu sistema. Jonas M. Carreiro. Um dia, se eu juntar as 7 baterias em série, ela vai me dar os 25 volts, certo? Isso aqui é uma pergunta, né? Acho que é uma pergunta, teria uma interrogação. Daí, em paralelo, eu posso adicionar... teria um ponto aqui também. Daí, em paralelo, eu posso adicionar quantas fileiras eu quiser para aumentar a amperagem. Sim, você vai aumentando em paralelo, vai aumentando a amperagem que ele consegue
fornecer para o teu sistema. Para uma bateria de 24 em um sistema solar, a minha maior dúvida é quanto a tal placa BMS, que eu vou calcular essa placa para uma bateria de 100 amperes. 100 ampere é capacidade de fornecimento. Se fosse capacidade da bateria, seria 100 ampere hora, né? Eu acho que aqui ele está querendo saber capacidade de fornecimento, uma bateria de 100 amperes. Isso se eu conseguir ligar as células para uma bateria tão grande. Se eu conseguir as células para uma bateria tão grande. Então, de novo, aqui ele me passou então a informação da tensão e da corrente. Multiplicando 24 por 100, eu vou ter 2.400 watts. Então eu coloco aqui 2.400 watts de potência máxima. Tensão nominal coloquei de 24 volts, assim como nas outras. Então ficou uma pequena bateria com 6 células em série e 50 células em baterias, né? Células em paralelo. Então seria um total de 300. E com isso eu conseguiria ter aqui uma corrente máxima de 100 amperes, levando em conta que a saída máxima da minha célula é de 2 amperes. Você tem que ver aí no datasheet do teu fornecedor de células se ele fornece isso. Obviamente, se a saída de cada célula for 1 ampere, você vai precisar do dobro de baterias aqui em paralelo, tá? Então é importante, isso aqui vale para essa especificação. Qualquer coisa você tem que alterar aqui. A segunda pergunta dele, pelo que eu entendi, a maior dúvida dele aqui não era com relação à configuração, mas com relação ao BMS. Então, eu poderia utilizar somente um BMS para 6 células em série para ligar todas essas e essas 50 em paralelo? Poderia, mas ficaria um negócio um pouco desconjuntado e arriscado, porque você dificilmente conseguiria compensar todas as células, carregar elas de forma igual. Então a minha recomendação é utilizar 10 packs, né, fazer 10 packs de 6 células em série e 5 em paralelo, ou seja, 30 baterias. Então se eu usar 10 dessa aqui, vai equivaler a uma dessa aqui, ok? Então ou você usa 10 de 30 células ou você usa uma de 300 células, porque daí o resultado, o pack vai ser o mesmo. Então é um pack bem grande, né? Então você, aqui é um exemplo de um BMS para a célula 6S. Então você, ao invés de colocar aqui somente uma célula, teria 5 células em paralelo em cada uma dessas aqui, totalizando 30 células para cada BMS desse aqui. Então esse aqui é um que eu peguei aleatoriamente aqui na internet. Você pesquisa BMS 6S que você vai achar várias opções aí na internet. Então aqui tem aonde eu descarrego ele controla a corrente. Importante, né? Você quer 100 amperes. Eu não vi isso aqui nesse. Qual que é a capacidade de fornecimento desse BMS? Então, nesse caso, como eu vou estar utilizando 10 desse em paralelo, cada um tem que me fornecer 10 amperes para eu conseguir atingir a minha carga máxima aqui de 100 amperes. Então, todos esses BMS vão estar em paralelo. Então, cada um fornecendo 10 amperes, em paralelo, o total de fornecimento para o sistema seria 100 amperes, que é o desejado. Total Gain. Fantástico, vou usar para um motor de bicicleta com 100 watts 48. Então, isso aqui é bem simples calcular, né, na planilha. Então ele não fez a pergunta, mas vamos colocar aqui para ver se ele chegou na mesma conclusão. Então eu coloquei 100 watts, levando em consideração que a potência média é 1000 watts, sendo que a potência média seria de 100 watts, 48 volts nominal, tensão máxima 52.8. Então esse sistema vai estar puxando uma corrente máxima de 20 amperes. Então isso que é interessante, ter uma tensão um pouco mais alta. Tem uns sistemas aí para bicicleta elétrica de 36, só que para você conseguir os mesmos 100 watts você vai precisar de muito mais corrente. Então quanto mais tensão, menos corrente você precisa.
são inversamente proporcionais. As características das baterias eu não modifiquei. Então, recomendação aqui, uma 12S10P, total 120 baterias. O único, porém, é essa célula que fica aqui automaticamente em vermelho, é que eu cheguei a 20 amperes, eu não consegui chegar a 20.8, então ficou um pouquinho abaixo, mas acho que não vai ser muito perceptível, você não vai conseguir atingir os 100 watts, mas chegou bem próximo disso. Então você, com 120 células, você conseguiria ter um bom sistema aqui para essa tua bicicleta, para o motor da tua bicicleta elétrica. Mais um. Bom dia, Renato. Preciso para um motor de moto elétrica com 2000 watts, 84 volts. Muito legal, queria muito ver uma bateria dessa. Eu nunca montei uma desse tamanho, mas vamos lá. Então, potência máxima 2000 watts, potência média 200, tensão nominal 84 volts, tensão máxima 92.4, então é interessante entender qual que é a tensão máxima que esse sistema vai suportar. Não modifiquei aqui novamente as características das baterias e a minha recomendação ficou essa aqui. Então seria uma 22S, ou seja, 22 células em série e 12 em paralelo, totalizando 264 células. Então, isso aqui ficou dentro da especificação aqui desejada. Agora, uma pergunta é BMS de 22 células em série. Eu nunca vi pessoalmente, dei uma googada aqui, encontrei esse cara aqui. Então, olha o tamanho dele, é um BMS de 80 volts, né? Então, ele chegou próximo aqui dos... Na verdade, a tensão nominal dele ficou em 81.4, com as 22 em série. E aí eu pergunto, né? Eu vou ligar as 12 em paralelo. Você pode separar em dois packs de 22 por 6 e fazer cada BMS aqui, desse aqui, alimentar e controlar 22 vezes 6 células ou menos, né? Aí vai do teu projeto que você achar melhor. Eu não gosto de colocar mais do que 50 células num pack só. Eu prefiro fazer packs um pouco menores e dividir, ter um pouco mais de BMS no meu sistema. Então é isso, espero ter ajudado, espero ter tirado algumas dúvidas. Então, se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários, não percam as esperanças. Um dia pode ser que eu escolha a tua pergunta aqui para responder. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Só peço para que explique por que você não gostou. Pode falar que eu não sei explicar direito, porque minha dicção não é boa, porque a animação aqui também não está legal. Fica à vontade para colocar nos comentários até as críticas, porque é com as críticas que eu consigo melhorar aqui o material que eu estou produzindo. Então é isso. Até a próxima. Abraço. Fiquem com Deus.